Bom dia, primeiro ano, como estão todos? Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de parábolas. E antes de iniciar a aula de hoje, eu queria parabenizar a vocês que excelente trabalho que vocês entregaram da última semana. Eu sei que era um trabalho que dava trabalho, tal qual, estou dizendo. Vocês tiveram que fazer o cálculo das raízes de 6 equações e, além disso, construir os gráficos. E fizeram muito bem. Estou muito contente com o trabalho de vocês. Parabéns para os que entregaram. Hoje vamos ver algo parecido ao que vimos na aula passada, mas tem um detalhezinho diferente. Deixa eu pegar... Vamos começar por onde paramos, não? Suponha que eu tenha essa equação, x² menos 7x mais 10. Então, o que é que nós fizemos na aula passada? Eu dava a equação e vocês faziam o gráfico. Então, vamos fazer isso agora. Nesse caso, para achar o gráfico da equação, primeiro eu tenho que encontrar os zeros da equação, que seriam as raízes. Então, vou começar pelo delta, b², certo? Menos 4ac. Então, aqui vai ser um 49 menos 40. Então, aqui eu tenho um 9. Então, x seria menos 7 mais ou menos 3, que é a raiz quadrada de 9 sobre 2. Então, tinha as duas raízes, seria 7 mais 3 sobre 2. E 7 menos 3 dá 4 sobre 2. Então as raízes seriam 5 e 2. Certo? Aí para fazer o gráfico, deixa eu fazer aqui do lado. Aqui eu tenho os dois eixos. As duas raízes são positivas. Então tem que a parábola estaria mais ou menos assim. Ai, ficou meio torto porque minha mão não tinha apoio. Aqui seria um ponto 2 e 5. E esse pontinho aqui, o que é? É o 10, certo? Que é o parâmetro independente. Essa é a parábola dessa equação. Eu pedi para calcular o vértice, etc. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o contrário. Suponha que eu tenha o gráfico. Como que eu descubro qual é a equação que rege essa parábola? A partir do gráfico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui tudo. E vou, a partir do gráfico, chegar nessa equação. Entenderam qual que é o problema? Como é que eu faria isso? Agora eu vou olhar para o gráfico. Bom, a equação geral... Eu quero chegar nessa equação, certo? Vou deixá-la escrita aqui. A equação geral seria ax² mais b vezes x mais c. Descobrir uma equação de uma parábola significa descobrir o valor de a, b e também o valor de c. Isso será feito a partir do gráfico. Bom, por onde eu começo? Eu vou começar pelas informações que o gráfico oferece. Vou começar por esse número 10 aqui, por exemplo. Se observem que o 10 é um valor cujas coordenadas seriam 0 para o x e 10 para o y. Ou seja, o que esse 10 está me dizendo? Quando o x vale 0, o y vai valer 10. Se eu substituo essas informações na equação, o que é que vai acontecer? Então eu vou colocar no lugar do y, eu coloco 10. A vezes x, que é 0², b vezes 0, mais c. Você vê que esses dois aqui vai ser 0. E achei que o valor de c é igual a 10. Para encontrar essa equação, a partir do gráfico, falta agora descobrir o valor de a e também o valor de b. Para isso, eu vou usar essas duas informações que estão aqui. São os pontos em que a parábola cruza o eixo x. O ponto 2 é um ponto cujas coordenadas seriam 2, 0, certo? Ou seja, quando x é igual a 2, o y vale 0. Então, vou substituir esta informação nessa equação aqui. Então, vou colocar no lugar do y, eu coloco 0. A vezes x, que é 2², mais b vezes 2, mais c, que eu já conheço o valor. Vamos acomodar isso aqui. 2² vai dar 4a, mais 2b, mais 10, tudo isso é igual a 0. Passo 10 para o outro lado, vou ter 4a mais 2b é igual a menos 10.
E não dá para descobrir o valor de A e B com essa equação. Só, eu preciso de outra. E para isso vou usar o outro ponto que é o 5. Esse ponto aqui seria 5, 0. Eu vou tentar escrever toda a resolução aqui nesse quadro. Quando o y vale 0, o x vale 5. Tomo de novo essa expressão, essa aqui, que é a equação geral. No lugar do y eu ponho 0. No lugar do x eu coloco o número 5. Então vai ficar a vezes 5 ao quadrado, b vezes 5, mais c, que vale 10. Aqui vai ficar 25a, mais 5b, mais 10 é igual a 0. Vamos acomodar isso aqui, vai ficar 25a mais 5b é menos 10. Certo? Agora aconteceu que eu tenho duas equações e duas variáveis. A gente vai montar um sistema e a partir daí eu posso resolver a equação. Deixa eu ajeitá-lo, não vai dar espaço, vou ter que apagar a lousa. Eu vou apagar aqui. Vamos colocar as duas equações aqui. Essa, 4a mais 2b menos 10. E essa que é 25a mais 5b igual a menos 10. Certo? Isso fala um sistema. Vou apagar aqui. Vou deixar o gráfico. A gente vai mais precisar do gráfico. Já tirei as informações que eu precisava. Bom, antes de resolver isso aqui, eu vou ver se eu posso simplificar primeiro, né? Você vê que eu posso, na primeira equação, dividir tudo por 2. E a segunda equação poderia dividir tudo por 5. Para diminuir os valores, gente. É bom fazer isso antes de sair resolvendo, não? Então, na primeira equação, 4a, 4 dividido por 2 vai dar um 2a, mais b, menos 5. Na segunda equação, 25 dividido por 5, 5a. 5 por 5 vai dar o b, menos 10 por 5, menos 2. Daqui é mais fácil resolver, certo? Trabalhamos isso em sala de aula, não resolver sistemas de duas equações com duas variáveis. Aqui a melhor coisa é eu multiplicar por menos 1. Estou vendo o b aqui sozinho? Se eu multiplico por menos 1 a primeira equação, então isso vai ficar um menos b. Quando eu somar as duas expressões, vai zerar o b, certo? Então vamos multiplicar por menos 1 aqui em cima. Vamos fazer aqui do lado, ó. Vai ficar menos 2a menos b igual a 5, certo? Menos com menos vai dar mais. E a equação de baixo vai ficar como está. 5a mais b menos 2. Aqui está. Agora eu somo as duas expressões. Quando eu somar, o b cancela. 5a menos 2a vai dar um 3a. 5 menos 2 dá 3. Então, o valor de A é igual a 1. Certo? Para achar o valor de B, basta colocar 1 numa dessas duas equações. Tanto faz a de cima ou a de baixo. Vou pegar a de baixo. 5A mais B é menos 2. Então, no lugar do A, eu coloco 1. 5 vezes 1 mais B, menos 2. Isso aqui vai dar 5. Então, B é menos 2 menos 5. O b é igual a menos 7. Então, qual que é a equação dessa parábola aqui? Vai ficar aqui, certo? Volto para a equação original. Y na equação geral. ax ao quadrado mais bx mais c. E substituo agora os valores de a, b e c. Então, y vai ser a, que vale 1. Vai ficar o x ao quadrado. O b é menos 7. Menos 7x. E o c... Cadê o C? Ah, vale 10. Não, que eu deixei. Então eu apaguei. 10. Cheguei na equação original. A partir do gráfico. Tudo bem? Vou dar um segundo exemplo. E a atividade de vocês, eu dei 6 gráficos. E vocês têm que encontrar 6 equações. Com a diferença, gente, que eu vou deixar um gabarito. Vou deixar as equações já que vocês devem encontrar. Porque eu acho que isso ajudaria bastante vocês, né? Deixar a resposta das questões que vocês estão resolvendo. Bom, deixa eu apagar a lousa, já retomamos com o segundo exemplo. Bom, gente, suponha que eu tenha essa parábola, ela tem com cavidade para baixo, e temos que descobrir qual é a sua equação. No gráfico você vê que são 3 pontos que são dados, as coordenadas dele. E o que eu tenho que fazer então é a mesma coisa, não? Do exemplo anterior, y ax ao quadrado mais bx mais c. Esta equação é geral.
tenho que descobrir o valor de A, B e C para ter a equação dessa parábola. Vou começar pelo ponto, esse ponto que está aqui, cujas coordenadas seriam 0, 2. Então vou ter que y, vamos colocar já o valor, y é 2, certo? No lugar do y eu coloco 2. AX, que é 0, certo? B vezes 0 mais C. Então C é igual a 2. Vamos atrás dos valores de A e B. Esse ponto que está aqui, a coordenada dele é 2, 0. Ou seja, quando x é igual a 2, o y vale 0. E para esse ponto, quando x é menos 1, o y também vale 0. Vamos substituir esses dois valores nessa equação. Vou começar por esse aqui. 0, ax, que é 2, ao quadrado, mais b vezes 2, mais c, que já descobriu o valor, já põe o valor dele aqui, 2. 4a mais 2b mais 2 é igual a 0. Então eu tenho que a equação 4a mais 2b é igual a menos 2. Essa é a primeira equação. Já posso simplificar dividindo por 2 isso aqui? Vamos pôr aqui 2a mais b é igual a menos 1. Vou deixar aqui, certo? Eu vou apagar aqui e vou deixar essa equação guardada aqui do lado. 2a mais b é igual a menos 1. Deixa ela aqui. E vamos agora atrás do outro ponto, não? Que eu preciso de duas equações para achar o a e o b. Então, no lugar, quando o y vale 0, agora o x vale menos 1. Então, a vezes, cuidado com o sinal, menos 1 ao quadrado, b vezes menos 1, mais c que vale 2. Esse menos 1 ao quadrado vai ficar mais 1. Então, vai ficar 1 vezes a. B vezes menos 1 vai ficar menos 1 vezes B, mais 2 é 0. Vamos ajeitar. A menos B, passo 2 para o outro lado, fica menos 2. Essa é a segunda equação. Vamos escrevê-la aqui. A menos B é igual a menos 2. Aqui está. Agora vamos resolver esse sistema. Bom, eu poderia já somar direto, que o B aqui é negativo. Deixa eu copiar aqui em cima. 2A mais B é menos 1. A menos B é igual a menos 2. Vejam que essa parábola tem concavidade para baixo. Então, o valor de A esperado tem que ser menor que 0. Tem que ser negativo. Isso vai acontecer naturalmente. Vamos ver. Somando as duas, cancela o B. 2A mais A vai dar 3A. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, A vai dar menos 1. Olha ele aqui. Olha o sinal de menos. Veio sozinho, certo? Agora, o valor de B, eu tomo uma das duas equações e substituo o valor de A, que já é conhecido. Vou pegar de baixo, que é mais simples. A menos B é igual a menos 2. O A é menos 1. Então, menos 1 menos B é menos 2. Passo o menos 1 para o outro lado. Ele vai ficar positivo. Menos 2 mais 1. Menos 1, certo? Multiplico por menos 1 os dois lados. B é igual a 1. Então, como é que ficou a equação dessa parábola? Eu tenho que y, volto para a equação original, ax ao quadrado mais bx mais c, equação geral, e substituo os valores. De a, o a vale menos 1, vai ficar menos x ao quadrado, o b vale 1, então vai ficar mais x, e o c que vale 2, mais 2. Essa é a equação dessa parábola. E é isso que vocês têm que fazer na atividade. Vou dar mais um exemplo e já encerro a aula. Bom, gente, suponha que agora eu tenha essa parábola aqui e eu quero descobrir qual é a equação que rege essa parábola a partir do gráfico. Eu tenho que a parábola intercepta o eixo x em dois pontos, que é o ponto 1 e menos 3. E vejo que a parábola intercepta o eixo dos y no ponto também, que é igual a menos 3. Para descobrir a equação, a gente vai fazer, vou tomar a equação geral, bx mais c, eu tenho que descobrir o valor de a, b e c a partir do gráfico, certo? Vou começar sempre pelo ponto C, que é esse ponto que está aqui. Ou seja, esse ponto está me dizendo que quando x vale 0, o y é menos 3. Então, eu vou jogar o valor de y menos 3 aqui e o valor de x aqui, certo?
Então vai ficar menos 3 é igual a vezes 0 ao quadrado, B vezes 0 mais C. Então C é igual a menos 3. Esse C, gente, é aquilo que eu falei na aula anterior, é o parâmetro chamado independente, ou coeficiente independente. Ele sempre é o ponto que a curva cruza o eixo Y, tá? Aqui, o menos 3 apareceu aqui. Agora, vamos atrás do valor de A e B, usando os demais pontos. Esse ponto aqui, a coordenada dele é 1, 0. Quer dizer, quando o x vale 1, o y vale 0. E esse ponto aqui é menos 3, 0. Quando o x vale menos 3, o y vale 0. Então, vamos fazer essas duas substituições nesta equação. Então, quando o y vale 0, vou pegar primeiro esse aqui. Vou ter a vezes 1 ao quadrado, b vezes 1, mais c, que eu já conheço o valor, que é menos 3. Então, vai ficar aqui a mais b menos 3 é igual a 0. Vamos acomodar a equação. A mais b é igual a 3. Certo? Vamos agora para o segundo ponto, que é esse aqui. Quando o y vale 0, o x vale menos 3. Então, a vezes, cuidado com o sinal aqui, não? Vou pôr entre parênteses. B vezes menos 3, mais c, que é menos 3. Isso aqui vai dar 9 positivo. Então, 9a menos 3b menos 3 é igual a 0. Então, acomodando a equação, vou ter 9a menos 3b é igual a 3. Vamos dividir por 3 todo mundo aqui, de uma vez, tá? Para simplificar, vai ficar 3a menos b é igual a 1, certo? Tem essas duas equações. Agora, a gente vai montar um sistema com essas duas equações e vou descobrir o valor de a e o valor de b. Vou jogar aqui e tenho a equação que eu estou buscando. Vou apagar a lousa. Deixa eu colocar as duas equações aqui em cima. Aqui do lado também, não? A mais b é igual a 3. 3a menos b é igual a 1, certo? Esse é o nosso sistema. Agora sim posso apagar o resto. Bom, aqui posso já somar direto, né? Tá o b menos b aqui. Então vai ficar 3a mais a vai dar um 4a. Esses b cancela, não vou riscar porque eu quero deixar as equações. 3 mais 1, 4. Então a, de novo, vai valer 1, certo? E quanto vale o b? Bom, a mais b é igual a 3, o a vale 1, mais b é igual a 3, passo 1 para o outro lado, ele vai subtrair, o b vale 2. Então qual é a nossa equação? ax ao quadrado, bx mais c. Então y vai ser a, que é 1, mais b, que é 2, mais c, que é menos 3, certo? Então a equação seria x ao quadrado mais 2x menos 3. Acabou. Essa é a equação desta parábola. Esse método é um pouco limitado. Por quê? Se a parábola não tem raízes, por exemplo, aí então vou precisar de mais informações dela. Mas é importante ter sempre, dado que são 3 valores que eu tenho que buscar, que os problemas sempre ofereçam no mínimo 3 pontos, 3 coordenadas da parábola, no mínimo, sempre. Tá? Com 3 informações dadas, qualquer parábola pode ser resolvida por esse método. Mas tem que ter 3 pontos. Tudo bem, gente? Se a parábola tiver concavidade para baixo, o A vai aparecer negativo aqui. Certo? É isso, então. Bom, de novo, eu deixo a atividade então com vocês, com o gabarito, as equações. Vou dar as parábolas e ao final, lá embaixo, busque mostrar as equações. É claro que vocês têm que apresentar a resolução. Não quero pôr só a resposta, porque a resposta já está dada. Tudo bem? Bom, gente, cuidem-se muito, lavem as mãos com regularidade, usem máscara se vocês forem sair. Cuidado, não brinquem com esse bichinho que está aí solto na rua, não posso mencionar o nome dele aqui. As coisas aí no governo federal não estão bem e melhor que nós cuidemos de nós mesmos. Belezinha? Até a próxima então, espero que todos tenham uma bonita semana e tchau!